Com medo da reforma tributária, o Imposto sobre Herança, o ITCMD, bate recorde de arrecadação em 2024. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogado. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal e nos siga no Instagram, no branco.consultores.tributários. A arrecadação do Imposto sobre Heranças e Doações, que é o nome do imposto, é ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, cresceu 13% acima da inflação em 2024, antecipando provável mudança de regras para esse tributo no contexto da reforma tributária. O aumento da arrecadação do ITCMD é quase o dobro do verificado na arrecadação total dos estados e Distrito Federal, com impostos, taxas e contribuições no mesmo período, segundo dados das secretarias de Fazenda dos estados. 7 estados tiveram resultado acima da média nacional com ITCMD. Os números mostram aumento próximo de 45% em Pernambuco e Rio Grande do Norte, 33% em São Paulo, Alagoas e Amazonas, e 27% no Espírito Santo e de 18% no Distrito Federal. Então, nesses estados aí, as famílias estão se antecipando lá já as suas heranças ou as suas doações para evitar o impacto que a reforma tributária vai ter quando essa reforma estiver totalmente vigente, né? Então, atualmente não está ainda. A pedido dos governadores, mudanças nas regras desse tributo foram incluídas na proposta de emenda constitucional da reforma que foi aprovada lá em 2023. O segundo projeto de regulamentação do novo sistema tributário, votado pela Câmara em 2024 e que agora está no Senado, também trata desse mesmo tema. A principal alteração que os estados pediram é a obrigação de que todos os estados adotem o ITCMD progressivo, para evitar a mudança de estado para estado, né? A pessoa estava ficando velha, vê que o ITCMD no seu estado é mais alto que de outro estado, então ele se muda, né, fisicamente, né, fiscalmente para o outro estado, de forma que quando ele morrer, ou se ele resolver fazer uma doação antecipada do seu patrimônio, que o imposto a pagar seja menor do que a alíquota máxima, que hoje é de 8%. O que vai acontecer na maioria dos estados é que operam ainda com alíquotas pequenas, 2%, 4%, tem vários estados que ainda tem essa alíquota, uma delas é o estado de São Paulo. Todos os estados vão ter alíquotas progressivas, começando em 2% ou 4% e chegando até o limite máximo da alíquota, que hoje é de 8%, que já vigora em alguns estados, sendo o estado do Rio de Janeiro um deles. Em Pernambuco, o estado que registrou o maior aumento percentual de arrecadação, o governo cortou o imposto para doações temporariamente, como parte de um pacote de ajuste fiscal. As alíquotas foram reduzidas de uma faixa de 2% a 8% para 1% ou 2% até 29 de fevereiro de 2024, com direito a parcelamento em 6 vezes ou 10% de desconto no pagamento à vista. Em Alagoas, o aumento das doações de cotas societárias foi o principal fator de crescimento da arrecadação. E quero chamar a atenção que a maioria dos estados já tem nas suas legislações, o estado do Rio, por exemplo, já tem isso lá desde 2015, que se você transfere cotas de uma empresa cuja atividade principal da empresa é imobiliária, ou seja, a empresa tem um ativo enorme de imóveis, a empresa é obrigada a reavaliar ao mercado os imóveis para aumentar o valor do patrimônio líquido, que segundo esses estados, que já tem essa norma, você tem que avaliar valor de mercado. Muitos estados, o estado do Rio também um deles, já tentavam fazer isso na legislação anterior. Porque na legislação anterior, quando você doava cotas de empresa, principalmente empresas que não tinham ações cotadas em bolsas, que são as sociedades anônimas fechadas e as limitadas, que o valor a ser utilizado no cálculo do imposto de doação daquelas cotas seria o valor do patrimônio da empresa, mas era o patrimônio contábil. Então, obviamente, como os imóveis normalmente sobem de preço ao longo do tempo, se a empresa tivesse
um investimento imobiliário muito grande, provavelmente o valor do seu patrimônio contábil está defasado, porque não está refletindo, já que a contabilidade reflete o custo ao mercado dos dois o menor. Então, os estados, sabendo disso, passaram a colocar nas suas legislações que, ao reavaliar cotas de empresa, se a empresa for uma empresa imobiliária que tem um ativo imobiliário muito grande, a maioria dos estados já estão obrigando a que o contribuinte faça a correção do seu patrimônio com base no valor do mercado dos imóveis. E isso ainda não se vê nas muitas sugestões que existem na internet, que continuam dizendo, faz assim porque vai pagar menos imposto. Não vai pagar o mesmo imposto que paga nos estados que já tem essa legislação em vigor. Mas o ITCMD era um imposto que vivia, de certa forma, um pouco desprezado pelos estados e, de repente, viram que existe ali um volume de arrecadação muito grande que o estado pode correr atrás. E alguns estados já fizeram, ou estão fazendo esse movimento de passar a estruturar melhor a sua Secretaria de Fazenda para ter pessoas mais preparadas e com skill técnico correto para fazer os cálculos de imposto mais rápido, porque hoje, até para você pagar o imposto é complicado, porque em algumas secretarias de fazenda tem uma pessoa ou duas pessoas, procuradores normalmente, que têm habilidade para fazer esse cálculo. O cara está de férias ou está doente, o processo para, ou seja, até para arrecadar, às vezes o Estado é ineficiente. Mas é isso aí. Então, quem ainda tem bens no exterior e ainda não fez a sua sucessão, procure, se for o caso, um profissional, um advogado ou a branco, para fazer esse trabalho, porque ainda não vigora o ITCMD sobre bens situados no exterior. É isso aí, pessoal.